menino, essa menina, preste muita atenção. Com o desânimo, a gente não brinca não. Você pode até achar que essa rima é uma grande invenção. Se você sente uma tristeza em seu coração, acredite que falar é a melhor opção. Viver vale a pena, não é conversa não. Vem junto com a caravana esse projeto de prevenção que vale por muitas vidas e pro suicídio diz não. O Instituto Federal da Paraíba, o IFPB Campus João Pessoa, junto ao Grupo Espírita Ave Luz, tem o prazer de apresentar a vocês o programa Viver Vale a Pena. Cerca de 90% dos casos de suicídios estão relacionados à depressão e outros transtornos mentais do indivíduo, além do abuso de álcool e outras drogas. Todos são possíveis de serem tratados e diagnosticados. Com imensa gratidão que temos essa oportunidade de gravar no terceiro memorial, né, Viktor Frankl, Estética e Existência, o programa Viver Vale a Pena. Esse programa que faz parte de um projeto de extensão do IFPB, aqui em João Pessoa, com o objetivo de prevenir as doenças, né, mentais e principalmente o suicídio entre os jovens. Esse projeto se iniciou com palestras ministradas nas escolas, ministradas por leigos, não profissionais da psicologia nem da psiquiatria, mas por leigos que se sensibilizam com o problema ou já passaram e passam, né, por seus problemas pessoais, mas encontraram nesse projeto o sentido, né, ou um sentido para as suas vidas. Então, para mim em particular, sou o professor Homero Carvalho, que coordena esse projeto, que tem a parceria também do Grupo Espírita Ave Luz, aqui da cidade de João Pessoa. Então, para mim é uma grande satisfação em estar tendo a oportunidade de conhecer a logoterapia e saber que aquilo que eu estava buscando, né, aquilo que eu estou buscando através desse projeto é o que está dando sentido à minha vida. Então, testemunho particular aqui, né, de que cada um vai encontrando esses sentidos. Né? Minha formação é de arquiteto, sou professor na área de planejamento urbano lá no IFPB, mas hoje o que tem dado maior sentido à minha vida profissional enquanto professor é exatamente compartilhar com os jovens os conhecimentos que possam prevenir, né, as suas doenças, né, e principalmente fortalecer as suas vidas, as suas existências. Então, dessa forma que a gente agradece muito ao professor Tiago Aquino, que coordena o grupo de pesquisa, de estudos aqui em logoterapia na UFPB, no Centro de Educação, né, no Departamento de Ciências da Religião. Agradecemos a toda a equipe que está nos recebendo para esse momento. E assim, a gente vai iniciar aqui o bate-papo, né, com o próprio professor Tiago Aquino, que é doutor aqui em psicologia, formado pela UFPB. E quando fui buscar entender um pouco do assunto, né, fui descobrir que ele é uma das principais referências na logoterapia no Brasil. E às vezes a gente fica procurando as pessoas fora, distantes de nós, e está aqui um colega, né, no quintal de casa, ou vizinho, né, colega, parceiro de docência e tudo mais. O professor Tiago
nos convidou então para fazer essa entrevista. Na verdade, nós convidamos ele para fazer a entrevista e ele disse: então vamos fazer no evento, né? E assim é uma forma de a gente ver como a vida rege, né, os encontros quando os ideais, né, principalmente do bem, estão sendo alimentados, né? E assim a gente está convergindo nesse momento, fortalecendo fortalecendo essa rede de proteção, né? Principalmente dos jovens que estão iniciando suas vidas aí. Então, professor Tiago, bem-vindo ao nosso programa. Gratidão mais uma vez. Tem a palavra aí para fazer suas palavras iniciais, né? A gratidão é toda minha, né? É uma grande alegria recebê-lo também aqui na Universidade Federal, né? No Centro de Educação, né? Para dialogar um pouco sobre a perspectiva de Viktor Frankl, né? Constitui uma teoria que ajuda o ser humano moderno, né? Então, Frankl, na minha compreensão, ele capta, né, toda a sabedoria humana e devolve ao ser humano para recuperar a arte de viver. Né? E é nessa perspectiva, então, que a gente está comemorando, né, o terceiro memorial Viktor Frankl, né? Não só para homenagear um ser humano. Isso era muito importante, né, para a gente relembrar as palavras de Zachausa, né? Ela dizia: não apenas fazer pelo Frankl, mas fazer com o Frankl para o ser humano. Então a grande professora Zachausa, né, deixa para a gente essa grande lição, né? Foi a primeira que trouxe, né, o pensamento de Viktor Frankl ao Brasil, trouxe o próprio Frankl, e a partir dela então se inicia em 1984, juntamente com o Congresso, né, latino-americano, esse movimento, né, que vai contagiar, né, algumas pessoas, e hoje, né, temos então já uma associação, uma nova associação, a ABLAI, que é encarregada de propagar também o pensamento de Frankl. Então esse momento também é um momento para a gente relembrá-lo, né, para também ajudar com Frankl, né, ao ser humano, né, se tornar um ser humano melhor. A logoterapia é relativamente muito nova, né? Como uma abordagem da psicologia comparada com Freud, com outros, né, nomes conhecidos ou abordagens conhecidas. Então, o que é que diferencia, né? O que é realmente a logoterapia, o que é diferencia das outras abordagens, né, da psicologia? Então, ela é considerada como a terceira escola de psicoterapia de Viena. A primeira de Sigmund Freud, e Frankl foi discípulo também do pensamento de Freud, não foi discípulo diretamente de Freud, mas trocou correspondências com Sigmund Freud. Já na universidade, essas correspondências, vale a pena dizer, foram aos 14 anos de idade, né? Ele já lia psicanálise, já frequentava cursos sobre psicanálise, e depois ele vai adentrando na perspectiva de Adler, que descobre no ser humano uma vontade de poder, enquanto Freud vai se deter o que Frankl chamava, né, de vontade de prazer, Adler vai adentrando na vontade de poder. E Frankl então percebe que o ser humano é mais que isso, né? E começa a ter outra interpretação do ser humano a partir de escutas psicológicas que ele faz no Centro de Aconselhamentos para a Juventude. Inclusive ele começa fazendo prevenção, né? Prevenção ao suicídio. E nesse momento então, a partir da escuta psicológica que ele faz, né, gratuita, no Centro de Aconselhamento, ele então começa a pensar outra perspectiva do ser humano, né? Um ser humano que tem uma vontade de sentido, que tem uma liberdade para escolher, um ser humano ser livre, né? Embora condicionado também, a gente sabe, né? Frankl faz uma diferenciação em liberdade de e liberdade para. Eu sou livre, eu não sou livre de, mas sou livre para. Né? Então é fundamental esse conceito de Frankl sobre a liberdade, porque, diferente de outras escolas de psicoterapia, que pautaram suas teorias a partir de um certo determinismo, né? Que o ser humano é totalmente condicionado. O que Frankl vai compreender ou que vai criticar é esse pandeterminismo que existia nas outras escolas de psicoterapia. Né? Então, a partir dessa primeira coluna, inclusive, né, para Frankl, é a liberdade da vontade. E sempre me chamava muita atenção porque Frankl coloca como primeira coluna, primeiro pilar, a vontade de sentido. Né? E em seguida
a liberdade da vontade, em seguida a vontade de sentido, como a segunda coluna. Né? Porque sem a primeira coluna, sem essa consciência da liberdade humana, o ser humano também não teria a capacidade de intuir valores e sentidos para a sua própria existência. Então o diferencial de Frankl foi acrescentar a dimensão da liberdade humana, compreender o ser humano livre, apesar de condicionado, e também o ser humano que não se contenta apenas em estar no mundo. Ele também tem um profundo desejo, uma profunda vontade de encontrar um significado e configurar um significado na sua existência. Então, essa motivação primária que Frankl inaugura como uma nova escola de psicoterapia, ou seja, a terceira escola de psicoterapia de Viena. E como é que ele entendia essa dimensão espiritual? Que ainda hoje a gente, principalmente a academia, rejeita, né? Com conhecimento muito focado no materialismo, né? E esquece ou deixa de lado a questão espiritual. Eu me arrisco a dizer que Frankl foi um dos primeiros, um dos pioneiros, né, a compreender o ser humano na sua totalidade, inclusive a dimensão espiritual. Né? E teve muita coragem também, sobretudo na primeira metade do século XX, quando ele está construindo sua teoria. Né? Embora a gente pense que a logoterapia é recente, né, mas ela é tão antiga, né, que foi iniciada, pelo menos os pressupostos, né, foram iniciados na primeira metade do século XX. Né? Colocar essa ideia também, né, não foi fácil, né, para Viktor Frankl, né, porque a academia também rejeitava essa perspectiva da espiritualidade humana. Né. E o que Frankl percebia então, sem essa dimensão, o ser humano é reduzido apenas à sua dimensão psicofísica. Né. Isso foi quando ele tinha 14 anos de idade, ele tem uma aula de História Natural, e o seu professor ensinava que a vida não era nada mais que um processo de oxidação e combustão. É nesse momento, então, que o jovem Frankl pergunta ao seu professor: professor, se a vida é apenas isso, né? Que sentido tem a vida? Então foi esse reducionismo que Frankl vai criticando, fazendo sua crítica e estabelecendo sua teoria para ver o ser humano na sua totalidade. E a dimensão espiritual complementa o ser humano. Né? A dimensão espiritual ela vai abarcar todas as outras dimensões. Tá? Então, para Viktor Frankl, a dimensão espiritual ela não é uma substância, né? É movimento. O espiritual é movimento no ser. Ou seja, todo ato do ser humano, todo ato especificamente humano, tem sua origem nessa dimensão. Por que Frankl adentra nessa perspectiva? Porque ele está querendo diferenciar os homens dos animais. Qual é a característica fundamental do ser humano que o torna ser humano? Essa dimensão, então, é o que vai caracterizar o ser humano, que vai diferenciar o ser humano dos animais. E, para Frankl, todo ato humano, então, teria sua origem nessa dimensão. Então, a dimensão espiritual é a dimensão dos fenômenos, onde se originam os fenômenos especificamente humanos, como, por exemplo, a arte, como estamos aqui, né, na exposição, né, artística também, né, a arte é uma capacidade humana, posto que os animais não produzem arte. A consciência da liberdade estaria nessa dimensão também, a dimensão espiritual do ser, né, posto que os animais não têm essa consciência que tem liberdade. Na verdade, o animal não tem liberdade, ele age por instintos. Né? O homem, por sua vez, tem instinto, mas ele não precisa se guiar pelos instintos. Né? Além disso, todo ato criativo, toda preocupação com valores, com sentidos, também faz parte de uma dimensão especificamente humana. Além do senso religioso, né? Só o ser humano, então, o ser que busca, né? Ou pelo menos pergunta, né, pela existência, o que é que vem depois da morte, ou de onde eu vim, ou para onde eu vou. Né? Então, essa é uma pergunta especificamente humana. O ser humano é um que se pergunta pelo sentido. Né? Então, isso é originário dessa dimensão, né? Especificamente humana, além do senso de humor também. Né? Então, será que eu compreendo que o humor também é um fenômeno especificamente humano, ou demasiadamente humano? Só o ser humano é um ser que ri, só o ser humano é um ser que ri de si mesmo. Então ele está definindo essa dimensão como uma dimensão mais saudável também, né?
Por isso que a logoterapia vai se centrar nessa dimensão, ampliando essa dimensão, ajudando a expressar essa dimensão para fins terapêuticos, posto que essa dimensão não é passível de adoecimento. Você colocou um termo na primeira resposta, que foi o determinismo, que vem na terceira pergunta, essa questão, né? E qual seria o sentido, então, da vida? Né? Esse sentido é uma condição determinista, né? De modo que todos nós estamos regidos por uma lei geral, uma força, né, maior, ou não, cada indivíduo tem seus próprios caminhos e seus próprios distintos, a partir dessa liberdade de escolha. Então, na obra de Frankl, se a gente for analisar na sua totalidade, ele fala 3 sentidos do sentido. Né? Ele fala no sentido na vida, esse é o sentido concreto, o sentido do aqui e agora, o sentido do momento que Frankl está trabalhando, que o logoterapeuta pode trabalhar de fato de forma mais concreta e efetiva. Né? É o que a vida está pedindo nesse momento. Então, para ele, latente em cada situação há uma possibilidade que tem mais sentido, assim como tem outras possibilidades que têm menos sentido. Né? Então, esse é o sentido do aqui e agora, é o sentido na vida. Também Frankl fala no sentido da vida, na sua totalidade. E ele compreende, né, como psiquiatra, né, e psicoterapeuta, que é uma pergunta muito ampla. Responder o sentido da vida de um ser humano. Né? Posto que o sentido da vida vai desde a concepção até a morte. Né? E possivelmente, na leitura de Frankl, se o ser humano compreender esse sentido, seria o seu leito de morte. Quando ele se pergunta, para que eu vivi afinal? Né? É o sentido da totalidade. Há um terceiro sentido também, que Frankl chama de suprassentido. Né? É uma pergunta humana. Será que há um sentido no universo que possa compreender todo o sofrimento humano? Né? Possa abarcar e compreender aquilo que a nossa razão não compreende? Né? Eu vi em um determinado momento um conceito de suprassentido, né, que eu achei fantástico, que foi da Marta Iglesias, uma discípula de Frankl na Argentina. Ela definiu o suprassentido como aquele sentido que dá sentido a todos os outros sentidos. Cada um pode ter o seu suprassentido, independente de religião, independente de crença, e ser religioso ou não. Né? Então, o que Frankl compreende, né, pelo sentido, esses valores, né, é o sentido do momento. Esse é o que o logoterapeuta poderia trabalhar. Né? E ele, então, intui, o Frankl é muito intuitivo, na verdade, né, que o ser humano encontra sentido por via de 3 valores. Né? Valor vivencial, vivenciar algo ou vivenciar alguém, vivenciar a arte, vivenciar o belo do mundo, a natureza, ou vivenciar outro ser humano, que Frankl chama isso de amor, né? Ou vivenciar alguém, né? Ou vivenciar algo. O segundo valor seria o valor criativo. O ser humano também é convidado a criar algo no mundo. Né? Aquilo que ele cria, aquilo que ele transforma o mundo, a sua capacidade criativa, seja a sua capacidade científica, artística, enfim, tudo aquilo que a gente chama de criação humana estaria contida nesse valor. Né? Seriam os valores criativos. E o terceiro sentido, então, e aí onde Frankl compreende que o sentido ele é incondicional, né? Posto que até mesmo no sofrimento o ser humano poderia encontrar um sentido. Né? Na perspectiva de Frankl, né, não se compreende, né, o sentido do sofrimento por si só. Né? Talvez isso não exista uma compreensão racional do sentido do sofrimento. Né? Então, o que dá sentido ao sofrimento, para Viktor Frankl, é a forma de se posicionar perante uma situação imutável. Então, esse valor Frankl chama de valor atitudinal. Então, por meio desses 3 sentidos, a vida é a fonte do sentido. Né? Frankl fala de forma mais geral, mais ampla, porque ele não fala apenas para o homem religioso. Né? Então, quando se fala do sentido, ele diz a fonte do sentido é a própria vida. É a vida que vai fazendo as perguntas e o ser humano é aquele que responde à vida. E por meio dessas respostas, ele vai dando sentido também, vai encontrando os seus sentidos na sua própria existência. Até compor, né,
o sentido da totalidade. Né? Então, o sentido do momento tem relação também com o sentido da totalidade, o sentido da vida. Né? E Frankl faz uma analogia com o escultor. Né? A vida parece com a arte, né, para Viktor Frankl. Cada ação é nosso próprio monumento. Né? O escultor ele tem uma pedra informe e vai lapidando essa pedra, extraindo das possibilidades para a realidade. Né? A vida também, a cada momento, a cada ação, a cada escolha, o ser humano também vai compondo a sua própria existência. Assim, então, para Viktor Frankl, né, no ser humano há um hiato entre existência e essência. Né? Ele vai compondo sua essência por meio das suas próprias escolhas. Né? E isso é uma grande responsabilidade para o ser humano. Por isso que Frankl compreende que o ser humano é livre, mas também é responsável. Né? Ele é responsável pelo seu próprio monumento que está constituindo a partir das suas próprias escolhas. Afinal, o ser humano não vive só no mundo. Né? Ele está conectado também com a sua comunidade, com o mundo. A sua ação também tem uma repercussão no mundo. Então, a dimensão ética também, para Frankl, é muito importante. Né? Ao agir também, o ser humano deve pensar nas consequências das suas ações no mundo. Muito comum, acho que não só no momento que nós estamos passando, né? Essa perda de sentido, né? Principalmente nas aflições, né? Nos vazios existenciais. E talvez essa perda de sentido seja o ápice, né, do estágio do processo de suicídio. Né? Quando a pessoa não encontra mais sentido algum e resolve desistir da vida, né? Entendendo que dando fim ao corpo, ela está dando fim à vida e não só a vida, né? Mas os problemas, na verdade, a intenção é essa, né? Não é dar um fim à vida, mas aos problemas que ela não consegue racionalizar, organizar e superar. Né? Então, por que Frankl, né, é que ele entende essa dificuldade humana, nessa perda de sentido. Por que isso acontece com a gente? E Frankl compreendia também de forma mais ampla, né? Além da drogadição, além da agressão, o suicídio também não é só motivado pela falta de sentido, né? Pode também ter outros fatores também biológicos, né? Psiquiátricos, né? Também, né? Mas se o ser humano tivesse um para que viver, ele não cometeria o ato de retirar sua própria existência. Né? Então, o Frankl retoma essa frase do Nietzsche, né? Quem tem um para que viver, suporta quase todo como. Né? Então, esse para que viver, na verdade, Nietzsche dizia, né? Quem tem um porquê viver. Né? Para a logoterapia, o mais importante do que o porquê é o para quê. É a finalidade, né, da existência, né? É ver ainda um sentido ou motivo para atuar no mundo. Né? E Frankl percebe que na evolução da humanidade, o ser humano perdeu duas capacidades que davam um sentido. Primeiro, a capacidade instintiva. Né? Os animais agem por instintos, então isso dá uma direção. Né? O ser humano, ao ser inserido numa cultura, ele vai perdendo essa capacidade instintiva. Outra capacidade que ele vai perder é a tradição. Não que Frankl seja um tradicionalista, ele não quer voltar para as tradições. Né? Houve algum aspecto, em algum momento da história humana, que os valores não foram mais repassados para as novas gerações. Esses valores, né, davam sentido e direção à existência do ser humano. Né? E o que Frankl então compreende agora? Bom, agora é um pouco mais difícil encontrar o sentido, né? Porque o ser humano perdeu a tradição, os valores que eram repassados pela tradição, e perdeu os instintos. Agora ele deve encontrar o sentido por meio da sua própria consciência. Né? Então, no estágio da evolução humana, o ser humano estaria muito mais numa condição superior, digamos assim, nesse momento, né? Porque a consciência agora é que deve reger o ser humano. Né? O ser humano deve consultar a sua consciência e agir de acordo com aquilo que a sua consciência está solicitando. Tá? A consciência para Frankl seria então o melhor amigo do ser humano. Se ele se perdeu na sua jornada, ele pode reencontrar o seu caminho por meio da sua própria consciência intuitiva. Então Frankl compreende que há uma perda na sociedade industrial, na sociedade moderna, essas perdas dos valores que davam sentido ao homem
antigo, mas agora, por sua vez, o ser humano pode reencontrar o sentido por meio da sua própria consciência. E ele compreende, então, ao contrário da época de Freud, que o problema atual não é mais aquele problema da sexualidade que Freud encontrava nas suas pacientes histéricas, sobretudo. Agora, o principal problema do ser humano é saber se a vida tem um sentido ou não. Aí ele retoma Albert Camus, coloca também exatamente nessas palavras, o principal problema filosófico é saber se a vida tem um sentido ou não. E para Frankl, a vida tem um sentido incondicional. O ser humano pode reencontrar a cada momento esses sentidos a partir desses valores que ele vai encontrando latentes na própria situação. E aí como é que fica a questão do egocentrismo nessa perda do sentido, O eu ali. Então, isso é fundamental porque Frankl compreende que a sociedade atual, ele vai usar um termo da psicanálise, é uma sociedade narcísica, está preocupada apenas com o eu, apenas com a sua própria felicidade, sua própria autorrealização. E em contraposição, Frankl coloca, se há uma essência no ser humano, essa essência é sua abertura para o mundo. Ou seja, o que ele vai compreender como autotranscendência. Autotranscendência seria a meta mais elevada da existência humana. O ser humano não deveria estar preocupado apenas consigo mesmo, com sua felicidade, com sua autorrealização. Mas, por outro lado, ele deveria estar voltado para algo ou alguém que não é ele mesmo. Então essa é a contraposição de Viktor Frankl, na medida em que ele faz o diagnóstico da sociedade atual, compreendendo que ela é narcisista, volta-se apenas para si mesmo. E, ao contrário, o ser humano deve voltar para uma causa, para atuar no mundo, para alguém, para amar, ou um trabalho a ser realizado no mundo. Bom, eu acho que a gente conseguiu fazer uma síntese aqui, vamos dizer assim, bem sintética, para ser bem redundante, do pensamento de Frankl, da logoterapia. Para muita gente que vai assistir talvez não conheça, não tenha ouvido falar. Acho que a gente conseguiu fazer essa abordagem, trazer esse conhecimento à tona para que as pessoas possam ir se aprofundando, Talvez uma jornada aí de 3 dias no YouTube a gente consiga falar um pouco mais, mas vamos agora para uma parte mais prática, vamos dizer assim, como é que a relação agora profissional, psicólogo e paciente. A logoterapia é uma opção dentro das diversas abordagens, para o psicólogo abordar o paciente ou a situação do paciente, de acordo com a sua dificuldade, a sua necessidade, ou é algo que não, eu sou logoterapeuta e aqui dentro dessa caixinha que eu vou lhe atender, ou o paciente tem essa liberdade de escolher, eu quero, estou com problema, acho que eu vou para um profissional que atenda dentro da logoterapia, ou como é que isso na prática acontece? A logoterapia é um sistema aberto, Frankl até dizia, com muita humildade, que a logoterapia era um sistema complementar, ela não queria sobrepor nenhuma outra abordagem, ela é complementar às outras abordagens, e nessa perspectiva, Frankl compreendia que o logoterapeuta pode também se abrir para outras técnicas, para outras perspectivas também. Hoje em dia se fala também do cognitivismo existencial, como complementar a logoterapia. O neto de Frankl, quando vinha na América Latina, ele perguntava aos logoterapeutas: você associa a logoterapia com que teoria? Com a psicologia positiva? Alguns diziam, não, eu associo com a rogeriana, com a psicologia positiva. Então Frankl dava essa liberdade também para o terapeuta. E era uma terapia específica para casos de vazio existencial, de neuroses específicas que são decorrentes da ausência de sentido, como uma depressão noogênica. Então o logoterapeuta ele pode ser aberto também. Agora, por outro lado, a gente encontra 2 autores, o Efrem e Elizabeth Lucas, que consideram a logoterapia como um sistema completo de psicoterapia. E o logoterapeuta pode usar e deve utilizar, a gente que não explorou tanto a abordagem para utilizá-la
ela de fato como um sistema completo de psicoterapia. Então isso depende de vários profissionais, profissional para profissional, né? E hoje temos a formação também em Campina Grande, na UEPB, em outras universidades, Maurício Nassau, por exemplo, que também formam estagiários, né, no curso de psicologia também, a partir da abordagem da logoterapia. Então também é uma escolha, né? A escolha também da abordagem que o terapeuta vai trabalhar. O nosso programa tem um público-alvo maior, né, nos jovens, adolescentes, que a gente percebe aí nas estatísticas que é um dos estratos, né, da população em termos de idade, onde há um grande índice de suicídio e mundialmente é a faixa etária em que esse índice tem crescido ao contrário das demais, né? Isso junto com os idosos. E aí como é que a logoterapia pode auxiliar esses jovens nas suas dificuldades, né? Principalmente na adolescência, que está definindo ali sua personalidade, né? Tem todo um desequilíbrio, vamos dizer, hormonal, né? Tanto no homem quanto na mulher, isso abala também, né? A estrutura. Mas a gente vê aí, pelos relatos que a gente tem ouvido nas palestras com os alunos, né? Então são problemas no campo da sexualidade, não só a questão da homossexualidade, a sexualidade no termo mais geral, né? Mais preciso, né? Problemas de escolha profissional, problemas de relacionamento familiar, autoestima, né? São os problemas mais relatados. Depressão, a violência, né? E aí vai para os extremos, que é o da autoagressão e da ideação suicida, né? Como então a logoterapia pode auxiliar os jovens nessa, não só no tratamento, né, mas na própria prevenção desses problemas, né? A logoterapia, ela visa também já um recurso interno do ser humano, para que ele possa dizer sim à vida, apesar das dificuldades que ele vai encontrando na própria existência, né? Além disso, justamente na adolescência, começa também a questão do sentido, a preocupação com o sentido, né? E o que acontece então, segundo Viktor Frankl, né? A sociedade deixa de mãos vazias, ela supre todas as necessidades. Claro, a gente está pensando numa sociedade europeia, né? Suprir todas as necessidades humanas, só deixar vazio a necessidade fundamental, que era a necessidade de sentido, né? Então, a logoterapia também, claro, a gente vê com muita humildade também, né? Tem suas limitações também, não é uma panaceia, né? Vai ter suas limitações também, mas pretende-se ajudar o ser humano nessa descoberta de sentido, porque compreende que é o principal fator de proteção, né? Proteção do psicofísico, proteção para a vida e proteção para o ser humano dizer sempre sim à vida, apesar de tudo. Como é que a gente pode mudar essa cultura que eu acho que está dentro da própria academia, na formação do profissional de psicologia e até da medicina, né? Do foco na doença, no tratamento da doença, e a gente trabalhar mais a prevenção. É momento de a gente sair dos gabinetes, dos consultórios, e como é que a gente faz chegar a isso, né, às pessoas, né? E como, assim, já completando aqui, colocando outra pergunta, como é que nós, leigos, podemos contribuir para isso, né? Claro que a gente não tem psicólogo para estar em todo lugar, em toda casa, em toda escola, né? Mas como as pessoas, né, que estão lidando diretamente com as pessoas, são professores, são gerentes, né, de recursos humanos, são outros profissionais que lidam com as pessoas no dia a dia, né, nos trabalhos, nas escolas e assim por diante. Como é que essas pessoas podem, de certa forma, receber uma capacitação e difundir essa questão do sentido da vida, né? Auxiliar as pessoas na construção desse sentido? Bom, primeiro, essa mudança de foco, né, da doença para a prevenção.
Frank começa exatamente a saúde, né? Exato, sim. Não se preocupar apenas com a doença, mas com o ser humano, né? Onde está a dimensão saudável do ser humano. E Frank, eu sempre, como médico, como psiquiatra, né, e terapeuta também, ele sempre tentava descobrir onde está o logos por trás do pathos, onde está a dimensão saudável do ser humano, a dimensão espiritual do ser humano por trás da patologia. Né? Então, na sua prática terapêutica, ele tentava emergir essa dimensão saudável. Né? Agora, também, a preocupação principal é com a prevenção. Né? E hoje nós temos programas de prevenção também na logoterapia, desenvolvidas aqui no Brasil também, a partir da inspiração de Viktor Frankl. Né? Um tempo atrás eu comecei a pensar também e desenvolvi também um programa. Esse programa está publicado já tem publicado pela editora Paulinas, né? Sentido de Vida e Educação na Educação, né? Onde a gente também propõe, por meio de fábulas, parábolas, discussões sobre o sentido de vida. Está ali aquele livro, né? Sentido da Vida e Valores no Contexto da Educação, né? Isso. E esse livro, então, propõe, por meio de fábulas, discussões de dilemas, de parábolas, reflexões e, por fim, um projeto de vida, né? Que o jovem possa pensar no seu projeto de vida, né? Já para introduzir nas escolas essa perspectiva também de uma prevenção e ajudar também a despertar a busca pelo sentido da vida. Meu aluno aqui quer dizer, meu ex-aluno, né, Ítalo, né? Hoje é profissional, já é logoterapeuta, né? Esse livrozinho aqui, onde a gente fez primeiro, né? Basicamente uma extensão, né? Eu me identifiquei muito com você também pela a tua atividade, né, de extensão, né? E depois validamos esse programa. Depois de validar, nós produzimos um material para o profissional. Um profissional que lida com seres humanos, professor que não necessariamente é um psicoterapeuta, é um psicólogo, mas que pudesse também utilizar esse recurso para a promoção do sentido de vida, né? Então, a gente começou a mudar um pouquinho essa tecnologia. Em vez de prevenção do vazio existencial, a gente começou a falar da perspectiva mais positiva, né? Ou seja, promover o sentido de vida. Isso também deve ser uma missão também, sobretudo, do profissional que lida com o ser humano, sobretudo nas escolas, o professor também, né? Então esse livro dá um roteiro, né, por meio de práticas, por meio de fábulas, questionamentos, reflexões acerca do sentido, que possam então ajudar a pessoa na sua descoberta do sentido, né? Porque aqui na logoterapia a gente também tem algo similar à psicanálise. Na psicanálise, algo do inconsciente precisa vir à consciência. Na logoterapia também, né? Também o sentido precisa se tornar consciente, né? Ou seja, Frankl pressupõe que já existe um sentido, né? Se o ser humano está vivo, pressupõe a existência de um sentido. Agora, esse sentido precisa tornar-se consciente. Então, por meio de discussões sobre o sentido, discussões de fábulas, parábolas e por meio de um projeto de vida no final, né? Essa é a proposta da intervenção, né? A gente pode trazer à tona, né, a consciência, pelo menos essa motivação para a busca, ou trazer à tona um valor, ou um sentido, ou um para que viver. Como é que uma pessoa, né, um cidadão comum aí, uma pessoa comum, pode encontrar, né, um logoterapeuta? Aquele que está assistindo, rapaz, me identifiquei com esse negócio aí, onde é que eu encontro um? Isso. Só existe Tiago? Não, existem vários alunos que eu já formei, já são profissionais, né? Tem o Ítalo aqui, tem o Alisson também, né? Tem outros de informação também, tem, enfim, vários outros que estão atuando, né, na sociedade. Uma forma de encontrar um logoterapeuta na sua região, na sua cidade, né, aqui no Brasil, é ir no site da ABLAI, Associação Brasileira de Logoterapia e Análise Existencial, e lá tem uma relação de pessoas que trabalham com a logoterapia em cada estado do Brasil, em cada cidade, e lá então se pode entrar em contato, né, com alguém que trabalha com essa abordagem, que está na prática terapêutica, né, e pode então solicitar um atendimento. Vai deixar aí gravado, certo, gente, na descrição do vídeo, esse acesso aí nesse link, para que todos possam alcançar, né, essa ajuda
E aí, Tiago, eu aproveito então para agradecer mais uma vez a oportunidade do convite, né, de estar aqui com vocês. Primeira vez que a gente está gravando com plateia, então é um fato novo e legal também de a gente estar interagindo, né, com as pessoas e abrindo portas para que o programa também alcance mais pessoas, né? Um fato bom dessa pandemia foi a gente aprender esses recursos que a gente não conhecia direito, né? Ou deixava de lado, rejeitava, mas que a gente consegue agora registrar, né, as nossas ações, as nossas conversas, as nossas debates, né, essas conversas legais e eternizar, né? Então pode ser que quando o programa seja publicado apenas umas 50 pessoas assistam ali, mas eu acredito nesse ciclo de que na hora que a pessoa, né, precisar e procurar, ela vai encontrar. E aí vai estar lá como uma opção de recurso para auxiliar qualquer indivíduo, né? Não existe, no meu entender, não existe acaso, né? Senão não tem sentido, né? Então alguém em algum momento vai encontrar, e aí agradeço muito essa oportunidade de você ter esse sentido, né, para a sua vida, de formar as pessoas que estão aqui se formando e também compartilhando desse conhecimento que você recebeu, que segue adiante, né? Eu acho que tem tudo a ver com a ideia do programa que a gente, né, pensou, né, dessas entrevistas. E aí, as últimas palavras são as suas. Ok, obrigado. Fique à vontade. E lembrei, então, de uma frase de Frankl, né, quando você falou do acaso, né? Ele tem uma frase que eu tive conhecimento da sua tradução agora, né, recentemente. Ele dizia: o acaso é onde o milagre faz o seu ninho, né? Então, não é por acaso também que a gente vai se encontrando e vai justamente nesse dia, né, o dia 27 de abril, que foi o dia da libertação de Frankl, né? Então, esses acasos também que Frankl compreendia que há um sentido por trás, né, latente nessas situações, né, que aparentemente, né, a gente se pergunta, né, mas por que isso me aconteceu, né? Então, acho que cada ser humano, né, deve olhar para a existência com confiança, olhar para a vida, né, e sempre ter uma resposta afirmativa, né? E assim como Frankl, né, ao sair do campo de concentração, ele trouxe para ele, né, como lema de vida, como lema também da logoterapia, né, dizer sim à vida apesar de tudo, né? Essa era uma canção judaica típica da Segunda Guerra Mundial, né? E na época era tida como uma tortura para os prisioneiros, né? Soldados faziam essa tortura com o próprio prisioneiro no campo de concentração. E Frankl disse, né, no final, o prisioneiro conseguiu dizer sim à vida apesar de tudo, né? Então, se nessa condição, né, desumana, condição extrema, o ser humano encontrou também um sentido, né, na sociedade atual a gente precisa também descobrir, a gente pode descobrir um sentido para estar nesse mundo, né? E, sobretudo, transformar o mundo para algo melhor. Obrigado, então. Gratidão também a vocês que estão aqui nessa audiência, né? E a gente convida vocês, a gente vai enviar para o Tiago, né, o link lá do canal do Instituto Federal, né, do IFPB, né, para que vocês possam também acessar, né, assistir o programa gravado, como os outros que também a gente está gravando aí. A gente até hoje só lançou um programa no ano passado, né, falando sobre a psiquiatria, mas os programas que vêm em seguida vai falar sobre a psicologia, e depois a gente vai abordando temas mais específicos como esse de hoje, tá? Então, gratidão a todos vocês, que possamos fortalecer essa rede, né, de proteção como irmãos, né, universais, que assim eu entendo que sejamos. Tá bem? Então, obrigado a todos. Obrigado também. Eu te disse, minha amiga, meu amigo, que não era brincadeira não. Por aqui vamos ficando. Até logo, mas não vamos demorar não. Nós teremos outros programas.
Fica ligadinho em nossa programação. Nunca esqueça que sua vida é valiosa. Você é muito importante. Por isso, ame, perdoe, chore e viva. Viva sua vida. Precisando, estamos por aqui. Afinal, falar é a melhor opção. Viver vale a pena. Suicídio nunca.